Pessoal, uma definição rápida quanto à questão dos fatores de transferência, né, sua descoberta, o que é o colostro, enfim. É um vídeo rápido aqui para fazer um resumo rápido sobre os fatores de transferência. Os fatores de transferência são moléculas obtidas do colostro bovino e gema de ovo. São um sistema de mensagens imunológicas altamente eficaz, formado por pequenas cadeias peptídeos compostos por 44 aminoácidos. Eles foram projetados por natureza para transferir informações importantes sobre imunidade. A descoberta foi feita pelo Dr. Sherwood Lawrence, um proeminente cientista da Universidade de Nova York, descobriu essas moléculas maravilhosas em 1949, que está nos trazendo benefícios ímpar e infinitos em nossas vidas, e foi ele quem chamou de fatores de transferência. Por décadas, ele dedicou sua vida a pesquisar sua grande descoberta. O que é o colostro? O colostro é o primeiro leite que uma mãe produz imediatamente após o parto. Ok? É aquela mamada que o neném faz em sua mãe. Que existe também um período aí entre o nascimento e essa primeira mamada que dá em sua mãezinha. Ok? Por que utilizar o colostro da vaca para obter o fator de transferência? Bela pergunta. Vem a resposta. Fatores de transferência de bovinos podem transferir imunidade para humanos. Vou repetir. Fatores de transferência de bovinos podem transferir imunidade para humanos. As vacas têm sistemas imunológicos heróicos, o que lhes permite sobreviver sobre condições altamente anti-higiênicas, o que produz formas potentes de fatores de transferência. Mais uma pergunta que deve ser dúvida de muitos. Como os fatores de transferência trabalham? Os fatores de transferência são, pessoal, compostos por 3 componentes: o indutor, o antigênio específico e o supressor. O indutor fornece um treinamento básico para encaixar o sistema imunológico. O antígeno específico é como um conjunto de sinais procurados que ajudam a identificar o inimigo infeccioso, os invasores do nosso corpo, que invadem para nos trazer danos, dano à nossa saúde. Finalmente, o supressor é capaz de reconhecer a derrota do inimigo e depois acalmar o sistema imunológico, novamente até que ele retorne ao seu nível normal. Os fatores de transferência fornecem inteligência imunológica para o seu corpo. Gente, isso nunca foi visto por nós. Pode as pessoas alérgicas ao leite usar o fator de transferência? Uma pergunta fantástica que também surge muito. Resposta: sim. Os fatores de transferência em si não são alergênicos. Alérgenos comuns presentes no colostro, como imunoglobina e caseína, são removidos. Repetindo, como imunoglobulinas e caseína são removidos. Isso é muito bom, esse tipo de procedimento. Pessoas que não toleram a lactose podem usar o fator de transferência? Sim, podem usar. Pessoas que não podem tolerar a lactose podem consumir até 3 gramas de lactose sem dificuldade devido à digestão bacteriana do cólon. Existe alguma informação sobre a segurança dos fatores de transferência? Resposta: em 1980, o FDA aprovou o uso do colostro bovino e, em 1985,
o do fator de transferência de bovinos para o uso humano. Durante todo esse tempo, não houve relatos de reações adversas, mesmo quando administradas em excesso ou em doses normais por muitos anos. Isso é simplesmente milagroso, maravilhoso. Esse fato, essa história, esse relato, certo? Existe qualquer validação científica dos fatores de transferência? Resposta: nos 50 anos nos 50 anos desde o trabalho pioneiro do Dr. Lawrence, 11 conferências internacionais foram realizadas e cerca de 40 milhões de dólares foram gastos em pesquisa científica, resultando em 3.000 artigos científicos documentando os resultados. Mulheres grávidas podem tomar o fator de transferência? Observem, pessoal, que eu estou fazendo várias perguntas aqui e dando as respostas para clarear, para ajudar no conhecimento de todos nós. Mulheres grávidas podem tomar o fator de transferência? Não foram relatadas respostas adversas quando se toma durante a gravidez. Ou seja, não se tem nada contra. O fator de transferência é seguro para as crianças? As moléculas do fator de transferência de colostro foram projetadas por natureza para recém-nascidos e não há limitação de idade. Olha que maravilhoso. Por que devo utilizar o fator de transferência? Os fatores de transferência que recebemos de nossas mães quando éramos crianças ajudaram a educar a gente e fortalecer o nosso sistema imunológico para os desafios daquele momento. Hoje, mais do que nunca, estamos expostos a novos desafios, desafios, e nosso sistema imunológico enfraqueceu. Ou seja, temos mais desafios pela frente, cada vez mais no nosso dia a dia, né? E nosso sistema imunológico enfraqueceu com a idade e o estilo de vida. Qual a frequência devia tomar o fator de transferência? Certo? Com qual frequência, né, deve-se tomar o fator de transferência? Todos os dias, nossos corpos criam novas células imunológicas que precisam de instrução. O fator de transferência deve ser usado diariamente para fornecer ao nosso sistema imunológico, para fornecer armas ao nosso sistema imunológico, um suporte contínuo contra um ambiente repleto de desafios, vários invasores contra o nosso sistema e nosso organismo, né? Repleto de desafios de saúde novos e inesperados. Eu vou repetir pergunta e resposta porque é muito importante. Qual a diferença, ou melhor, qual a frequência devia ou deve-se tomar o fator de transferência, ok? Todos os dias, nossos corpos criam novas células imunológicas que precisam de instrução. O fator de transferência deve ser usado diariamente para fornecer ao sistema imunológico um suporte contínuo contra um ambiente repleto de desafios de saúde novos e inesperados. Para fecharmos com chave de ouro aqui, mais uma pergunta e uma resposta. Os fatores de transferências ajudarão com a minha doença? Um sistema imunológico forte é a chave para manter e recuperar a boa saúde diante de uma ampla gama de desafios diariamente que enfrentamos no nosso dia a dia em nossa vida. Se inscreva no canal. Acione o sininho para estar conosco nos próximos vídeos e passe a usar os fatores de transferência.